Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Cenário Entrevista, mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de te convidar para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de toda a nossa programação. As redes sociais estão aparecendo aqui, ó, no seu vídeo. Agora sim eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. E hoje a gente recebe o médico oftalmologista Alex Sá. O nosso convidado de hoje nasceu no Rio de Janeiro, mas mora no Amazonas há mais de 20 anos. Antes de ser médico, ele já atuou como sargento da aeronáutica, carreira que abandonou para se dedicar à medicina. Tem 2 livros publicados, possui pós-especialização em neurociência, psicologia positiva e mindfulness pela PUC do Paraná. Atualmente é professor na Universidade Federal do Amazonas e na FAMetro, chefe do serviço de urgência do Hospital Pronto Socorro Dr. João Lúcio, chefe também do SESI Saúde e CEO da Clínica Dr. Alex Sá. Ele também possui título de especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e pela Associação Médica Brasileira e subespecialista em cirurgia de catarata refrativa. Doutor Alex Sá, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço aí por abrir esse espaço aqui. Para mim é uma honra estar com você aqui, Liliane. Obrigado aí, pessoal que acompanha a gente. Um currículo aqui vasto, né? Mas antes da gente falar da tua trajetória profissional, eu gostaria de adentrar na história da sua vida, né? Que é uma história inspiradora. Foi uma história de muitos episódios de superação. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho conosco e com os nossos telespectadores e internautas que estão acompanhando aqui essa entrevista. Você nasceu um menino do Rio de Janeiro, da favela, não é isso? Conta pra gente um pouquinho dessa passagem da tua vida. Então, fui criado em São Gonçalo, né, estado do Rio de Janeiro. Hoje, o local onde foi criado, se você digitar agora aí na internet Baile da China, é um dos bailes funk mais famosos que tem lá, é na esquina de onde eu morei. Bom, eu fui criado, então, nesse local, em uma época em que o Brasil tinha uma dificuldadezinha muito grande, a gente passou, né? Período ali da década de 90, e o meu pai trabalhava na época como guardador de carro em um garajão no Rio de Janeiro chamado Codert. Na época do governo Collor, essa Codert ela foi privatizada, meu pai ficou desempregado, assim como muitos brasileiros, a gente passou uma dificuldade bem grande. Eu lembro que nessa época minha mãe fazia pão para a gente vender e eu e meu irmão a gente se virar. Então eu comecei a trabalhar ali por volta dos 12 anos de idade. Com 14 anos eu lembro que eu vendia... Lá no Rio a gente chama de muamba, né? Eu vendia muamba, mas na verdade eu vendia panela, roupa de cama, espelho. Sabe aqueles... É como se fosse o prestanista aqui. Pronto, prestanista. Eu fazia isso e a gente trabalhava em 5 favelas diferentes. Eu tinha só 14 anos, mas um primo meu, de 20 anos, é que fazia a compra e me levava para carregar as coisas, né? Oferecer ali, fazer cara de triste, que ele sempre falava. Faz cara de triste para a gente vender mais. E a gente ia subindo. As comunidades do Rio de Janeiro têm uma dificuldade de acesso muito grande. Tem o pagode do Becos e Vielas, né? Ia subindo entre Becos e Vielas. Então não chega carro, é difícil chegar as coisas até lá em cima. Então, infraestrutura precária, né? Não, infraestrutura precária. E aí uma das coisas que a gente vendia muito era uma espécie de um balde, um galão de água bem grande, assim, de 20 litros, que a gente subia. E as pessoas guardavam água naquele galão, porque não tinha cisterna, a água também não chegava, né? Então era tudo muito complicado, mas a gente subia, aproveitava isso aí e vendia bastante nas favelas lá com esse meu primo. Então trabalhei fazendo isso, trabalhei como serviços gerais, o meu pai também me levava para fazer alguns bicos com ele. Trabalhei como serviços gerais durante 1 ano numa loja de calçados. Depois fui promovido a vendedor de sapatos, trabalhei por mais 1 ano e eu fiz várias coisas. Tudo que dava para vender, eu vendia nessa minha infância. Atropelei alguns passos, né? Mas eu fiz algumas coisinhas aí. Deixa esse suspensezinho para quem adquire o livro, que a gente vai falar do livro também e a gente vai mostrar depois imagens para quem estiver acompanhando essa entrevista. Mas foi a educação que mudou e transformou a tua vida, não foi? Foi. Liane, essa história ela é realmente um pouquinho longa, né? Tanto que deu um livro aí, mas tem uma coisa que eu vou especificar que para mim foi muito especial na parte da educação, que foi o seguinte: eu estudei em colégio público a vida inteira.
especialmente lá no Rio, o colégio estadual que eu fiz não tinha professor e tinha um sistema de aprovação automática. Então eu não tenho vergonha de dizer que eu terminei o meu 2º grau analfabeto, funcional porque eu tinha um diploma, mas eu não sabia fazer conta, não sabia escrever, porque era sempre aprovação. Nunca entrou na minha sala de aula um professor de física e nunca entrou, não é metáfora, nunca foi contratado, não entrava. Biologia ficava pouco, então a gente não tinha as matérias direito. Eu lembro que eu tinha professor de português e matemática todos os anos, mas também não era cobrado, então eu fui dar conta de que eu não sabia nada depois de muito tempo. Então quando eu tinha 14 anos trabalhando na rua vendendo, eu peguei um panfleto. Eu digo que eu tive uma visão, eu olhei esse panfleto e era um panfleto escrito "Seja Sargento da Aeronáutica". Nesse panfleto tinham os atletas ali correndo, os soldados atirando, os alunos, né, na escola de formação, e eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui é a minha vida. Tinha futebol, é o que eu quero para o meu futuro. Então eu olhei aquele panfleto e falei, como é que faz para ir para lá? A gente está vendendo aqui, era anunciando um curso preparatório, um pré-militar, um pré-vestibular. Eu não tinha condições de pagar, é claro. Mas aí o panfleteiro falou, vai lá no Comar e pega o edital dessa prova. Então eu fui lá no Comar, eu já aprendi a andar no Rio, tinha 14, 15 anos, andar sozinho. Peguei esse edital, fui num sebo, comprei alguns livros usados e comecei a estudar. E foi quando eu percebi que eu não sabia nada. Eu falei, cara, como que eu não sei nada que está escrito aqui no livro? E sozinho, dando cabeçada, eu fui lendo, fui estudando, comecei com essa idade e fui passar lá depois, com 19 anos, nessa prova de sargento da aeronáutica, né? Na escola de especialista que fica em Guaratinguetá, e foi isso que começou a transformação na minha vida. E quem foi a tua inspiração? Porque você viu aquele panfleto, mas quem foi a tua inspiração para te motivar a persistir até a aprovação? A minha inspiração, na verdade, foi um sentimento, um estado emocional, que eu falo bastante sobre ele, que é o inconformismo. Eu não vou chamar de revolta, mas eu me coloquei inconformado. Por quê? Eu me lembro que eu andava no Rio. Então, tem um episódio que eu conto no livro que eu subo o morro com essas panelas, bacia, muito cansado, depois de pegar 3 ônibus com tudo isso. Quando chega lá no topo da favela, eu olho para o outro lado, tem um arranha-céu, um prédio maravilhoso, e a cobertura do prédio, as pessoas estavam fazendo churrasco, piscina, aquela coisa toda. Festa na laje, né? Como se a gente fosse... Festa na laje, como se fosse isso. E eu sentei na favela para comer a quentinha, a marmita que a gente levava. E aí eu coloquei as panelas assim e comecei a tentar enxergar o que estava acontecendo no prédio, mas eu conseguia ver carne, todo mundo de sunga, biquíni, parecia que eu estava dentro de uma novela da Globo. Essa é a sensação que eu tinha. E a única referência que eu tinha de coisas boas vinha da novela da Globo, porque eu não conhecia. Então o que aconteceu foi que, de repente, umas crianças começaram a correr e chutar as panelas, aquela gritaria, briga, e a mãe gritando e xingando. E quando eu olhei para trás, elas estavam brigando por um pedaço de frango. E aí eu notei que tinham vários pratos de ferro, de lata, farinha, e só tinha um pedaço de frango. Elas estavam brigando pela comida. Esse contraste social, de eu parar e observar e falar, cara, por que eu estou nessa realidade e não estou naquela outra realidade? O Rio de Janeiro é magnífico, é maravilhoso para você passear, mas é um estado onde tem uma diferença social absurda, talvez a maior do país, eu acredito. E esse contraste social me incomodava demais. Eu voltava para casa, abria a geladeira, só tinha água. Acontecia bastante isso. Os meus amigos que estudavam comigo, só quem tinha algumas coisas eram filho de traficante ou quem ia para coisa errada. Então eu não conseguia compreender. Eu chegava em casa e perguntava ao meu pai, e eu conto isso. Hoje é difícil até para minha filha de 10 anos entender, porque você bota na internet. Na época não tinha telefone, não tinha TV. Como é que você ia ter informação? Então eu perguntava ao meu pai, o que a pessoa que mora naquele prédio faz da vida? Como é que ela ganha dinheiro? E a resposta do meu pai era, ele herdou, meu filho, do pai dele, herança. Ou seja, a única coisa que meu pai dizia era que era herança, ou você herda, ou você nasce rico, ou você nasce pobre, não tinha outra alternativa. E o que ele dizia muito era que, para você vencer na vida, você só precisa trabalhar, tem que ter uma carteira assinada, e carteira assinada é luxo, você tem que ralar mesmo. Então isso eu aprendi muito bem com meu pai, mas o estudo não, que eles não tinham estudo, nem meu pai nem minha mãe, né? Minha mãe estudou um pouco mais, meu pai não. É bem inspirador, né? Essa parte da tua vida é até importante, porque às vezes tem jovens que estão assistindo aqui essa entrevista e que se motive, né? Isso é algo que a gente fala hoje para os nossos filhos. Meu filho, a educação é que vai transformar, que vai decidir, né, o teu sucesso. Claro que tem outras pessoas que é independente, às vezes é um talento, né? E aí ela se sobressai diante das outras, e por conta também da
internet, né, que criou novas formas de trabalho. Sim. Né? Então, às vezes, as pessoas alavancam mais rápido. Falando de transformação, Liane, hoje eu amplio até um pouquinho isso quando eu vou falar, né? Eu tenho algumas imersões, tenho algumas coisas, quando eu vou falar sobre a mente. O que eu entendo e coloquei no livro lá, que é chamado de... O nome do livro é PQP. O nome do livro é para assustar mesmo assim, PQP, e pequeno eu escrevo perseverar e querer é poder, ter um motivo para isso, mas o que eu digo? Você precisa querer alguma coisa. Você vai ler livros como Napoleão Hill, As 16 Leis de Sucesso e outros autores que falam sobre esse assunto, eles escrevem querer é poder. Não funciona isso para o pobre ou para quem não tem oportunidade na vida. Ah, mas todo mundo tem oportunidade na vida. Não é muito bem assim. Tá? Hoje talvez, mas não é muito bem assim. Em países como os Estados Unidos, que na Constituição já está lá escrito, é um direito de todo cidadão que tenha a procura da felicidade, né? O governo ele coloca já na Constituição que todo cidadão deve ter o direito à busca pela felicidade. A gente aqui no Brasil não tem isso, ou seja, nem todo cidadão consegue subsídio para buscar, vou chamar assim, a sua felicidade. Mas o que eu quero dizer com isso? Você precisa querer, mas não é só querer, você tem que perseverar para você conseguir alcançar seus objetivos. Ok, o que faz então a gente querer alguma coisa? E aí eu coloco no livro que eu chamo de mecanismo Olympus para o sucesso. Eu desenvolvi um mecanismo, eu chamo ele de Olympus, porque os atletas olímpicos, eu faço essa metáfora, coloco uma engrenagem assim com 5, o símbolo dos anéis olímpicos, como se fossem engrenagens, e eu coloco 5 ali, onde cada engrenagem eu faço que é uma letra O, com uma característica. Então a gente tem a característica do querer, por exemplo, que são 2 dessas engrenagens, que é ser observador e ser ousado. Então, por exemplo, o que aconteceu ali comigo? Eu peguei o que eu tinha de referência, que era muito pouca, naquele momento foi um panfleto, observei aquilo e tive uma visão. A observação, as referências entregam para a gente uma visão. Mas se eu só tivesse pego e falado, deve ser legal e tudo bem, mas não fizesse nada, não fosse estudar, não tomasse uma atitude, não fosse comprar o livro, pegar o edital, eu ia ficar só no campo dos sonhos. Então, precisei ser ousado, ter uma ousadia, ou seja, uma atitude, mas não é qualquer atitude, é uma atitude que a maioria das pessoas não teria coragem de ter. Você vai lá e tem essa atitude. Isso acontecia muito. Meu pai dizia, meu filho, mas só fazer essa prova, ninguém passa nisso que mora aqui, ninguém tem faculdade na nossa família, por que isso? É incompreensível muitas vezes. Então, a transformação, só para resumir isso, ela começa pelo querer. E aí, beleza, no meu caso, começou pelos estudos, mas tem muitas outras oportunidades. Qual que é o problema hoje? As pessoas não querem nada, minha mãe dizia. Fulano não quer nada com nada, não quer nada com nada ou quer tudo fácil. E querer, então, não é só você sonhar, você é um sonhador. Querer é você realmente decidir ir atrás dos seus sonhos. E já que você começou a falar, né, do livro, né, da mentoria, né, do mecanismo Olympus, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a aplicação dele. É para qualquer pessoa, não tem idade, né? Então, é para qualquer pessoa, e aí hoje esse é um assunto que me motiva demais, porque as oportunidades elas começaram a existir mais para quase todo mundo agora, por causa da internet. Então, o mecanismo Olympus, né, que começa com querer, ele tem engrenagens como ser obstinado, como ser otimista e tudo isso, mas hoje, com o digital, ela consegue ser aplicada a várias pessoas e você vê muitos exemplos hoje, né? Antigamente, o exemplo que eu tinha era atleta, porque não tinha nem... fulano estudou e conseguiu alcançar isso aqui, virou juiz, virou médico, engenheiro. Era muito difícil se você não teve uma base de estudo, né? Se estudou em colégio público, era muito difícil, era raro. Hoje não. E não, aí quem que conseguia? Sair da favela e ser um expoente, pegar uma medalha de ouro e ficar famoso? Atleta. Então acontecia muito com jogador de futebol, por isso que toda criança na favela quer ser jogador de futebol, porque ele só consegue ver pares, ou seja, pessoas como ele, brilhando na vida, jogando bola, não tem outro jeito. E nem nas Olimpíadas, porque tem também algumas modalidades que não dá dinheiro, não tem patrocínio, o cara também não consegue chegar tão longe assim na vida. Mas é o esporte que conseguia transformar e hoje não. Hoje, com o mundo digital, você consegue ver pessoas de vários locais, em várias circunstâncias diferentes de escassez e de dificuldade e falta de oportunidade, conseguindo uma janelinha para fazer o talento brilhar e conseguir alcançar muita coisa. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a tua atuação na área da medicina e a gente vai pincelar um pouquinho sobre a tua passagem pela aeronáutica. Mas antes disso,
como você é médico oftalmologista, eu queria que você falasse, existe uma relação da saúde física do corpo e mental no que diz respeito à visão? Porque isso tem a ver com a tua mentoria. Tem bastante. Eu falo que toda decisão que a gente toma na vida, fazendo essa ligação da visão com o geral, né? A gente passa por cinco processozinhos. O que é essa decisão? Estou falando aqui, tem várias oportunidades, tem várias, mas qual que você vai escolher? Várias portas abrem para você e você só pode escolher uma. Você precisa tomar uma decisão. Toda decisão que você toma, ou seja, a escolha de uma oportunidade, ou no meu caso eu chamei de visão, que foi eu olhei um panfleto e me vi lá na frente de futuro, passa por alguns mecanismos. Quais são esses, então? Primeiro deles é a referência. Depois a gente pode falar de crença, os nossos diálogos internos, posso falar de referência e valores, mas o primeiro, de estado emocional e valores, mas o primeiro dele é referência. O que é referência? Referência é o que a gente recebeu na vida inteira através da observação. O que é observação? Vocês estão agora observando o que eu estou falando. A gente está recebendo essa observação o tempo inteiro através da internet. E um dos principais órgãos que recebem essa informação é os olhos. Através da visão, a gente consegue captar todas essas informações. Mas é só a visão? Não é só a visão. A gente tem referência de todos os sentidos. Quando a gente vai degustar um vinho, por exemplo, a gente tem uma experiência sensitiva olfativa, né? E degustativa também. Então, tudo que eu sinto, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto, tudo que eu toco, sinto através do tato, são informações de referência para conseguir fazer com que a gente tome uma decisão. E o que acontece muito hoje, para resumir isso tudo que eu falei, você pega o seu Instagram e faz assim com a barra de rolagem para cima, infinita. Não acaba nunca aquela barra de rolagem. E a gente tem várias sensações também, né? Várias sensações, e tem um negócio muito interessante com o Instagram hoje, que é o que acontecia com a novela antigamente. O Instagram escolhe o que você vai receber de referência de acordo com uma preferência que você já tem, que às vezes você nem quer ter. Você falou com alguém, escutou, e o Instagram está te entregando ali o tempo inteiro a mesma coisa. Qual que é o problema disso? Limitação. Então, o que me deixou no escuro nos meus estudos a vida toda? O que deixou a sociedade no escuro por muito tempo? E o que está fazendo a gente ficar no escuro de novo agora? Escuro significa sem visão. É você não ter referência. Se você tem um negócio que é limitado o tempo inteiro, você não tem referência. Se antigamente não tinha internet, você não tinha referência. Hoje você tem internet e o que fez? Limitou você a um Instagram. Então não faça isso. Pega o celular dos outros para ver o Instagram dos outros. Brincadeira. Escolha o que você vai decidir. Então pesquise na barra de busca o que você quer procurar. O teu treinamento, a tua imersão PQP, né? Perseverar, querer e poder. Vai entrar na terceira edição. Vai para a terceira edição. Quem tiver interessado pode buscar mais informações no teu Instagram mesmo. No meu Instagram, tem um site também, mas o meu Instagram é @dralexsá sem o ponto. Lá tem um Linktree, você abre lá e vai aparecer Imersão PQP, o livro e outros produtos aí que a gente tem também. Essa imersão que hoje é tão importante, né? A gente trabalhar o autoconhecimento. Isso potencializa muito em várias áreas, né, isso, doutor? Essa imersão que eu faço no meio da floresta amazônica, a minha intenção é tirar, então, essa base de referência externa, te isolar, te levar para um local onde a gente vai trabalhar principalmente isso que a Liliane falou, que é o autoconhecimento, mas a minha intenção lá é te entregar uma visão. Você sair de lá com um direcionamento da sua vida. Então, a gente trabalha inteligência emocional. Dentro da inteligência emocional, pilares como autoconhecimento, como autocontrole, como automotivação, que falta muitas vezes em muitas pessoas, ficam procrastinando um tempão por 1 milhão de motivos. Como empatia, a gente fala bastante disso lá. Como habilidades em se relacionar, não tem como hoje você não ter habilidade de comunicação e relacionamento e network, com o digital aí te oferecendo tanta coisa. Então a gente fala de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, entregar a visão e principalmente uma coisa que eu chamo de trocar as suas lentes, que é a forma como a gente enxerga a vida, às vezes distorcida. Eu estou falando aqui, tem muita gente que vai olhar e fala assim, mas para ele foi fácil. Ou então, será que o que aconteceu na vida dele foi uma oportunidade única, só aconteceu com ele, não aconteceria comigo, foi sorte, ajudar, sempre tem essas coisas, né? Lentes embaçadas, ou seja, crenças limitantes. Às vezes a gente quer tomar uma decisão, quer aproveitar uma oportunidade que está sendo oferecida, mas a gente se sabota. A gente diz, não, isso aí não é para mim. Eu tenho médicos que eu mentoro, caras excepcionais. 6 anos de medicina, 3 anos de residência, mais 2 de doutorado, e chega para mim e fala, Alex, parabéns, seu trabalho é muito legal na internet, mas eu, por exemplo, para mim não serve, porque eu não consigo fazer um vídeo, não consigo gravar um vídeo com a minha câmera. Meu amigo, você aprendeu 1 milhão de coisas na sua vida, você não consegue aprender a gravar um vídeo.
Então não é questão sobre habilidade ou sobre o que você tem capacidade de aprender, é sobre como você se enxerga ou sobre os seus bloqueios emocionais. Tem alguma coisa que está bloqueando a mente dele para tomar essa atitude. Então, esses bloqueios a gente quebra lá na imersão. E tem também. Que quebrar mesmo, porque às vezes esse bloqueio é simplesmente o medo do julgamento, o medo Todos os medos, do julgamento e aquele medo de dizer assim, será que eu estou falando e vão me compreender? Será que eu vou ser cancelada? Essa vivência hoje, né? Do virtual, que a gente às vezes tem medo. Muita exposição, né? Você coloca a sua cara ali e vai sofrer. A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre a carreira, a medicina do Dr. Alex Sá. A gente volta já já. Estamos de volta com o Cenário Entrevista, mas antes de eu continuar aqui o bate-papo com o Dr. Alex Sá, eu quero te convidar para seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no seu vídeo e lembrá-los que o programa é transmitido no canal 8.2 da TV Onda Digital e fica disponível na plataforma do YouTube da Cenário Amazônia. Agora sim a gente continua com o bate-papo. Dr. Alex, conta pra gente como é que foi essa transição da carreira militar para a medicina. Então eu me formei em sargento da aeronáutica, eu tinha 19 anos de idade e vim transferido aqui na época para assumir o projeto CIVAM, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia, depois virou o SINDACTA. Nesse processo, a gente tinha a possibilidade de trabalhar por escala, a gente trabalhava em escala, então só no turno da noite. Então eu poderia fazer qualquer faculdade, né, porque eu tinha liberdade de horário pra caramba. Então eu me lembro que os colegas todos faziam faculdade quando eu cheguei aqui. Apesar de eu não ter essa referência, ninguém da minha família fazia faculdade, nem dos meus amigos. Quando eu cheguei, eu tive essa cobrança. Tem que fazer faculdade para você crescer na carreira aqui dentro, inclusive, tudo. E aí eu liguei para minha mãe, né? Falei, mãe, vou fazer uma faculdade e tal. Aí ela falou, sério, meu filho? Eu falei, sério, o que será que eu faço? Aí minha mãe me contou um sonho. Ela disse que quando ela estava grávida de mim, ela trabalhava de faxineira na casa de um anestesista e ela sonhou que ela me via se formando todo de branco. E aí eu falei, mãe, mas eu me formei de branco na aeronáutica, a túnica era branca, a calça era azul. Aí ela falou, não, meu filho, você tinha barba, você era mais velho. E aí eu falei, tá bom, e o que significa? Não, parecia que você era médico na sua formatura e tal. Eu falei, sim, mas por que a senhora nunca me contou esse sonho? Eu tenho 19 anos. E ela falou, né, o medo de frustrar, como é que meu filho vai ser médico? Impossível, ela não ia me contar um sonho desse, para não me gerar essa frustração. E aí quando ela me disse, eu fiquei com isso na cabeça, medicina, acabei fazendo o vestibular então e passei, né? E fui fazer medicina. Foi meio assim. Foi aqui. Foi aqui, medicina, eu fiz na Universidade Estadual do Amazonas. Na UEA, na né? UEA. Que você cursou Primeiro medicina. Eu fiz para contábeis na UFAM, passei. Mas aí eu fiquei naquela de desfazia ou não e acabei fazendo depois medicina na UEA. Realizar o sonho da sua mãe, né? Sim. Inicialmente era um sonho da sua Realizar mãe, um mas... sonho literal, né? Porque era um sonho de verdade. Ela tinha sonhado. E depois foi algo que você foi se apaixonando também, não, né? A medicina, ela é apaixonante, cara. É apaixonante principalmente pela questão da empatia. É uma especialidade, uma faculdade, você consegue ajudar muitas pessoas, né? Você está fazendo o seu trabalho, você está ajudando toda hora as pessoas. E fora que a ciência, principalmente nos primeiros períodos ali, anatomia, histologia, fisiologia e tal, é muito apaixonante, é muito interessante tudo que você vai estudando, você se apaixona por cada especialidade que você passa. Você passa pela cardiologia, você quer ser cardiologista. Você passa você quer pela ser neuro, tudo você quer da ser área médica. É difícil quando você chega na hora de decidir, inclusive. E como foi que você decidiu pela oftalmologia? Pela oftalmologia, né? Então, a gente fica com um leque de oportunidades, e como eu te falei, eu fui pegando essas referências aí, mas eu sempre gostei muito de física. A física era uma matéria que, inclusive, me ajudou a passar na prova da aeronáutica. Ela era muito difícil e desafiadora, principalmente para mim que estudei sozinho, tive que aprender isso sozinho. Então eu me sentia desafiado quando eu errava demais as coisas e eu aprendi a lidar com isso muito bem, me apaixonei pela física. Dei aula em cursinho de física também
E a oftalmologia tem muito isso. Era uma especialidade cirúrgica, eu gostei muito de cirurgia na faculdade e era uma especialidade, é uma especialidade que tem muita clínica também. A gente estuda reumatologia, a gente estuda dermatologia, a gente estuda neurologia, tudo dentro do oftalmo. Então eu consegui juntar a cardiologia, a endocrinologia, tudo dentro da oftalmologia. Então eu consegui juntar várias coisas que eu gostava dentro de uma especialidade só. Quanto tempo já atuando só como oftalmologista? oftalmologista? Eu me formei em 2013 em oftalmologia, né? Tem 10 anos aí já que eu estou na estrada, já tem bastante tempo. Bastante tempo. Você tem um vídeo, né, na sua rede social que Seu chama José. muito a atenção e emociona. Que foi, eu acho que deve ser esse o nome dele. Tá fixado na minha bio lá, vai lá Seu ver. José, que era cego, É. não enxergava, e você fez a cirurgia nele e mostra a emoção dele a partir do momento que tira, né, o curativo e ele começa a enxergar. 10 anos cego. Olha que interessante, Liane. Eu faço muito isso. Eu vou agora esse mês operar 250 pessoas pelos municípios. Eu acho que vou para Jutaí, vou para Juruti. E a gente sempre opera vários cegos como o seu José. E sempre que a gente vai, eu fico muito impressionado. Como é que ainda tem tantas pessoas cegas? Dificuldade de acesso e todas aquelas coisas, né? Que a gente entende muito bem. Só que a gente vai ficando mecânico e eu não deixo isso acontecer com a minha equipe. Então o que eu faço? Toda vez que acontece isso, eu faço questão de ver a história dele. Então, no caso do seu José, eu pedi para as minhas instrumentadoras, secretárias, falei, vai lá na casa dele, vai conhecer a realidade dele. Eu fiz a triagem, vi que ele estava cego. Tem quanto tempo o senhor está assim? Tem 10 anos, doutor. Então, elas foram à casa dele, chegou lá, ele morava sozinho, ele era guiado por um cachorro. Por coincidência, 15 dias antes, o cachorro tinha matado o cachorro, ele estava dentro de casa sem sair, porque não tinha guia. Ele andava na rua, as pessoas buzinavam, sai do meio da rua, ele saía da rua. Então viram aquela realidade de todo queimado porque ele fritava o peixe no escuro, assim, no escuro, não enxergava. E aí toda essa realidade. A gente operou ele imediatamente, 10 minutos de cada lado ele levanta enxergando tudo. E olha o mais interessante, ele era muito embotado, parecia que ele tinha algum quadro de demência inclusive, porque ele era jovem, 58 anos de idade, estava cego há 10 anos e ele não falava direito, não conversava, a gente pedia informação, ele não conseguia, sempre muito abatido, não queria falar. Quando a gente operou, ele levantou da maca, olhou assim com vontade de chorar e falou assim, doutor, posso dar uma cambalhota? Acabou de operar. A alegria, a vontade de viver veio na hora junto com a luz. Por isso que no meu Instagram eu falo bastante de entregar a visão. É um órgão muito importante. Então, aí esse vídeo eu fiz questão de postar, mas a gente vê histórias como essa todos os meses, todos os dias na medicina. Você tocou num ponto importante, né? Dificuldade de acesso. A gente está num estado com dimensões continentais, logística totalmente diferenciada do resto do país. Você acha que ainda falta investimento e um pouco mais de atenção nesse quesito saúde para quem mora no interior? Falta bastante. Eu podia até levantar uma pauta aqui um pouco polêmica, não sei se eu faço isso, mas falta também talvez um pouco mais de envolvimento por parte dos colegas. Hoje eu sou professor da UFAM, sou chefe da cirurgia de catarata do Getúlio Vargas e eu falo muito isso para os meus alunos. Eu vou dar aula, no primeiro dia de aula eu boto o vídeo do seu José lá, eu falo, vocês vão fazer oftalmologia, olha o vídeo. E eu tento o máximo possível mostrar essa realidade. Por quê? Muitas pessoas escolhem a oftalmologia, a medicina, algumas especialidades, a plástica, a oftalmologia, o direito, sabe, o magistrado, a política, pelo cargo de poder. Pelo poder. Pelo glamour, pelo dinheiro, pelo sucesso, por tudo isso que pode oferecer. Só que você não entende que para você estar lá e ter realmente sucesso, você precisa contribuir com a vida das pessoas. Isso vai se perdendo. Então, 2 motivos. As pessoas escolhem a especialidade sem gostar. Elas escolhem porque acham que isso vai dar alguma coisa, eu já escolho errado, né? O valor, que eu ia falar sobre isso na decisão, um dos 5 critérios de tomada de decisão, é o valor. Então, às vezes, você dá muita importância para o sucesso, mas você dá pouca importância à contribuição. Isso, em algum momento, vai pesar. E aí a gente vê, então, uma dificuldade, principalmente de profissionais indo para os interiores, e uma outra, é claro, né? Precisa ter investimentos. Como é que eu vou para lá com toda a minha equipe? A gente vai conseguir se o governo não ajuda. Graças a Deus, aqui no Amazonas, a gente tem bastante investimento nisso. Os interiores têm, as pessoas, né? Os políticos, de uma forma geral, têm um olhar bem legal para o interior. Mas mesmo assim, a gente ainda vê dificuldade de acesso. Aí tem mais um detalhe só para eu completar. A catarata é a principal causa de cegueira no mundo e tem 3 motivos para isso acontecer. Um motivo é realmente a dificuldade de acesso, outro é a condição financeira, nem todo mundo pode pagar uma cirurgia, mas o terceiro motivo é o medo. O medo da cirurgia e agora,
E isso é muito importante. A gente Obrigado tem que por esse falar espaço. sobre isso, medo, porque eu tenho medo. Pronto, obrigado por esse espaço, porque aconteceu agora, recentemente, faz acho que umas 2 semanas, um desserviço por parte da mídia, inclusive, porque aconteceu. Bom, vou pontuar. Primeiro, o medo. O que é o medo? É uma coisa que a gente tenta tirar todo dia. Medo de ficar cego. Antigamente, a cirurgia de catarata era feita com corte, agulha, injeção, costurava. E realmente, algumas Muito pessoas delicado operavam antes. e não aí não tinham cuidado, operavam, não voltavam a enxergar. Então você vai pelos interiores, tem pessoas que operaram e ficaram cegos. Só que uma pessoa cega no interior, todo mundo fica sabendo e gera um pânico na cidade. Então hoje eu tenho uma dificuldade em fazer com que esse cego que está cego há 10 anos deite na maca para operar ele. Ele deita ansioso. E hoje a cirurgia ela é mais rápida, ela é mais segura, ela é mais tranquila. Eu pego o meu aparelho que eu opero aqui no meu particular, de facoemulsificação, que custa caríssimo, e levo para o interior, boto no barco e vou. O pessoal até fala, doutor, e se esse aparelho afundar no rio? Eu vou ter que comprar outro, mas eu vou levar o melhor qualidade para o interior. E agora, recentemente, eu falei sobre o desserviço, é porque alguns casos aconteceram de cegueira no Amapá. Então, muitas pessoas ficaram cegas lá, a gente fica desesperado. O CBO está atuando, várias pessoas estão atuando. A gente não sabe o que aconteceu, tenho certeza que os colegas que operaram lá, inclusive eu conheço alguns, tem uma que está no meu grupo, falou, cara, a gente fez tudo que a gente sempre faz, lá tem um mutirão há anos e anos e anos e anos e anos, nesse serviço chamado Visão para Todos, eu acredito que seja isso, e sempre funcionou muito bem. Mas, Liliane, a gente lida com vidas. Hoje eu falei que teve uma informação de uma pessoa, uma influenciadora que... Fez uma lipo. Fez uma lipo e faleceu, cara. A gente lida com isso. Não sei o que aconteceu, se esse fungo, bactéria, a gente ainda não sabe qual foi a gente, entrou pelo ar condicionado, pelo canto. A gente não sabe. O fato é, eu não vou parar de operar por causa disso. A gente vai continuar tomando os cuidados, se escovando, trocando de luva, trocando cassete, limpando, esterilizando todo o máximo possível que a gente já faz, né? Orientando os funcionários, levando equipe, levando material. A gente leva uma caixinha de cirurgia por paciente para não ter esse tipo de problema, mas acontece. Aí quando acontece, infelizmente, olha quantas pessoas o Mais Visão salvou da visão, certo? Fez voltar a enxergar. Aí agora, é claro, aconteceu isso, né? Muitas pessoas ficaram cegas, é terrível isso acontecer, mas agora gerou novamente um pânico na população. Mais uma vez a gente vai ficar com essa dificuldade de conseguir fazer com que as pessoas operem, cheguem até a gente para fazer a cirurgia. Então as precauções, eu digo, ó, tem que tomar mesmo, você que é colega cirurgião, a gente sabe muito bem, tem que tomar, mas a gente não pode deixar de trabalhar e fazer por causa disso. Vamos falar do Falei avanço. de muita polêmica aqui. Exatamente. Vamos falar do avanço da medicina. E isso hoje, em questão de quantos minutos você realiza uma cirurgia, a pessoa volta já a enxergar. A cirurgia, às vezes os pacientes falam, doutor, essa cirurgia é simples, né? É só deitar lá. Para você é simples, você vai deitar na maca, a gente vai pegar um colírio. É uma cirurgia de alta complexidade. A formação é, inclusive, uma das cirurgias mais difíceis que tem. Para você começar a aprender, são 100 cirurgias para você fazer. Então, é alta complexidade, porém a gente consegue simplificar isso para o cliente. Então, para o paciente, você vai pingar um colírio, vai deitar numa maca, vai demorar, dentre deitar e levantar, uns 15 minutinhos de cada lado. Então, uma cirurgia de meia hora. Colírio é para o quê? Anestesiar? Colírio anestésico. Antigamente precisava anestesia geral, depois bloqueio, sedação. Hoje não, a gente faz anestesia só com colírio. É claro, se o paciente não cooperar, a gente faz uma sedaçãozinha ali superficial, leve e tal. Mas é um procedimento para o paciente completamente indolor, rápido, seguro. Dependendo do grau, né? 10 minutinhos já está ok. Isso. Como é que é o pós-operatório? E quando a gente faz a cirurgia hoje, num particular, conseguindo investir um pouco mais numa coisa chamada de lente, porque a cirurgia de catarata é a troca de uma lente. Aí é claro que no SUS não vai ter lente para zerar grau das pessoas, é igual o celular, né? Tem tecnologia, vai avançando tecnologia. Então, hoje a gente tem tecnologia para livrar a pessoa do grau dos óculos. Eu tenho 20 graus de miopia, dá para corrigir. Tenho 5 graus de astigmatismo, dá para corrigir. Mas eu não tenho foco, dá para corrigir. Então, tudo a gente corrige com lentes especiais. Então, a cirurgia, além de ela ser rápida, segura, ela tem tecnologia para corrigir problema de visão também. Bacana, é até interessante, né? Mas eu ainda estou avaliando. Tá, eu estou bem. Quando eu não estiver mais enxergando, aí eu vou pensar. Doutor, o atendimento, quando a gente falou do interior, né, da falta de acesso, muitas das vezes, das pessoas, o atendimento ainda peca porque muitas das vezes não é humanizado? Qual a avaliação que você faz? Eu não estou falando do seu,
Né? O seu trabalho é diferenciado porque você trabalha com pessoas também especiais, crianças especiais. Eu opero criança também. Então, o que você acha que falta no mercado? Então, eu acredito que de uma forma geral, né, não só na medicina, acho que o mundo está precisando de humanização, não é verdade? Cada vez mais as pessoas estão mais inseridas para dentro delas, né? Rede social, as pessoas estão se isolando muito mais e esse isolamento gera realmente um pouco menos de empatia. Então é fácil chegar aqui e falar, você tem que ter um atendimento humanizado. Eu compreendo também a vida dos hospitais, de alguns colegas que o cara vai para o plantão para atender 300 pessoas, tem todo aquele estresse ali, né? Tá o paciente estressado porque ele está esperando demais, o médico está estressado porque está virado 48 horas de plantão, a enfermeira trabalhando demais. Todas essas questões, elas geram um desconforto muito grande para a área de saúde, mas eu acho que o segredo é sempre esse, por isso que eu falo bastante, se autoconhecer, ter autocontrole, a inteligência emocional, ela ajuda em tudo, né? E é claro que a medicina, ela serve, ela veio, ela existe para você contribuir com a vida do outro. Então, isso realmente precisa. E da melhor forma possível. Com certeza. Essa questão da tua especialização, cirurgia é refrativa, né? É essa daí que você se especializou e que é mais rápido. Tem uma especialização em cirurgia de catarata, tem uma outra que é cirurgia refrativa. O que seria isso? O que seria? A cirurgia refrativa é uma cirurgia laser que a gente corrige alguns problemas de visão. Vamos pensar assim em problemas que fazem com que você precise usar óculos. Quais são eles? Hipermetropia, miopia, astigmatismo e a presbiopia, que não é uma metropia, mas é uma falha visual aqui na acomodação, no cansaço, no foco, tá bom? A cirurgia refrativa corrige muito bem até os 40 anos, até um pouco depois, miopia, astigmatismo e hipermetropia, ou seja, você se livra dos óculos fazendo um procedimento a laser na superfície do olho chamado de córnea, um remodelamento da córnea. A cirurgia de catarata, ela já é o implante de uma lente dentro dos olhos. Eu tiro a sua lente que estava embaçada ou que perdeu função e coloco uma lente para substituir. As duas vão corrigir problema de grau de óculos, escolhendo elas de uma forma correta. Mas elas têm indicações diferentes, tá? Então a cirurgia refrativa, a ideia dela é livrar dos óculos. A cirurgia de catarata é livrar essa cegueira ou a possível cegueira. Quando a gente junta, às vezes a gente chama cirurgia de catarata com refrativa, que é, além de operar sua catarata, eu vou te livrar dos óculos. Mas para resumir, então, é a cirurgia para fazer com que você não use mais óculos, a refrativa. Geralmente quem tem um problema tem outro atrelado, né? Geralmente não é só junto. Um, é miopia e astigmatismo. Aí depois de 40 anos vem esse problema de dar foco, ter que afastar o braço, que você não tem. Nem vai ser tão cedo. Ainda, mas vai chegar, a idade chega para todo mundo, né? Qual é o tipo mais comum de... Posso chamar de doença? Pode, as ametropias são doenças, né, da visão ali. Então, o mais comum de todos, não são ametropias, mas como eu falei, esse probleminha aqui, é o dos 40 anos, porque todo mundo vai ter em algum momento essa perda do foco. Então, se todo mundo tem, é muito comum. Mas das ametropias de uma forma geral, que precisa de óculos, a mais comum é a miopia. A miopia que vem geralmente associado a astigmatismo. Isso é o que mais... que mais faz com que as pessoas usem óculos, porque hipermetropia muita gente tem, mas nem sempre precisa usar óculos. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso último bloco do Cenário Entrevista. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium,
Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta e vamos continuar aqui a falar sobre a saúde, né, dos olhos, né? A gente, nesses últimos dias, enfrentamos situações bem difíceis e complicadas para a saúde. Manaus foi considerada, né, a segunda pior cidade em questão do ar que a gente respira, a qualidade do ar. E isso reflete também na nossa visão, não é, doutor? Reflete, nós recebemos muitos pacientes aí com queixas, né, de desconforto dos olhos por causa dessa fumaça aí. Teve também agora o eclipse solar, muitas pessoas olharam para o sol sem a proteção, aconteceu também, mas falando da qualidade do ar, está acontecendo muito. Por que acontece então, não só aqui a mucosa dos olhos, que é a conjuntiva, mas a mucosa nasal, oral, essa região toda aqui, né, que é exposta de exposição dessa fumaça? Mas no olho tem uma especificidade muito interessante. Eu vou dar um exemplo aqui de comparação de um relógio. Quando a gente olha para o relógio, a gente vê o ponteiro no fundo, certo? Mas por cima do ponteiro tem um vidro que é completamente transparente. Quando a gente olha para você, eu vejo a bola preta do olho. Por cima dessa bola preta tem um vidro também. Esse vidro chama córnea, uma estrutura. Para que ela mantenha a transparência, ela não pode ter vaso sanguíneo, não tem nada passando nela. E qualquer órgão do corpo precisa de sangue, né, dos glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos para se nutrir, para respirar e para tudo isso. E como é que a córnea ela respira? Ela respira por um líquido que tem atrás dela e também pelo líquido que tem na frente dela, que é a lágrima. E também tem uns vasinhos ali na periferia que nutrem um pouco também. Porém, essa lágrima, esse filme lacrimal, que tem algumas composições nela, uma composição que a gente chama de mucina, uma de gordura e uma de água, ela é que leva a oxigenação para a córnea. E esse oxigênio vem do ar para passar para a lágrima, para chegar no olho. O que está acontecendo com a fumaça? Além de essa oxigenação ela ser diminuída, ela ainda faz com que esse componente de filme lacrimal ele evapore mais rápido e fique com menos lágrima. A gente já tem uma predisposição a ter esse olho seco, que a gente chama, ou seja, sem lágrima, por um monte de motivo. Tela de celular deixa o olho seco, fatores hormonais da mulher, várias coisas fazem com que os olhos fiquem secos. E ainda vem agora a fumaça. Então agravou as ceratites, que a gente chama, né, que é a infecção da córnea, e as conjuntivites por toxicidade e por olho seco por causa da fumaça. Então, e é um quadro bastante grave, porque, de novo, para que a gente tenha uma boa visão, essa estrutura, que é uma lente transparente de 40 graus, ela precisa estar íntegra. Se ela começa a ter inflamação e infecção, além de arder o olho e ressecar e lacrimejar, ela pode ser afetada e ter uma opacidade, alguns comprometimentos aí, que algumas vezes fica irreversível, tem que ir para transplante de córnea e bastante difícil aí a condição. Eu fiz essa pergunta porque geralmente o que se falava é tome bastante água para se hidratar e use a máscara e os olhos. Colírio lubrificante. Vamos falar sobre esses colírios aí? Sim. Colírio lubrificante é um colírio que você vai encontrar na farmácia como lágrima artificial, não precisa de receita para comprar, tem de hialurônato, tem de carmelose, só ir lá e pedir um colírio lubrificante, tem que usar. Eu gosto de dizer que colírio lubrificante é igual sabonete e pasta de dente. Eu sei que todo mundo vai olhar e vai dizer, sério, doutor? Eu não usava. Use um colírio lubrificante, vai te ajudar muito. Qual é a frequência que você deve usar por dia? Pode usar 3, 4 vezes ao dia, mas nem tem critério de posologia. Você pode usar o lubrificante à vontade, só não pode confundir com aqueles outros colírios de nafazolina, de fenilefrina, que são colírios azulzinhos. Aqueles colírios azuis, eles não podem usar. Eles servem para deixar o olho branco. Eles fecham um pouquinho os vasos da periferia, eles têm um conservante que é ruim, que intoxica a córnea também. E aí já estou falando que já não tem coisa direito. Você ainda coloca mais uma coisa para intoxicar, piora o quadro. Só que ele é para uso estético. Então, se você vai dar uma entrevista, hoje eu vim dar entrevista, eu não pinguei o colírio. Ah, eu pinguei o meu já, mas eu uso eu pinguei o lubrificante. O lubrificante eu uso. Mas para uma situação especial, você tem sempre esse problema de olho seco, as pessoas têm muito pterígio aqui na região por causa do sol e de fator genético. Pterígio é a famosa carne crescida. Aí usar muito esse colírio para deixar o olho branco.
Não aconselho, mas para uso eventual, um casamento, uma festa e tal, você pode pingar que o olho fica lindo, fica bem branquinho aqui ao redor, que nem o seu, que é bem branquinho. Não pode ser frequente, né? Não pode usar. É que nem o Sorine do nariz, que a pessoa tem a coriza e fica pingando. Tem gente que já está viciada. Vicia, mas é ruim, porque tem várias coisas, hipertrofia de corneto e várias outras coisas que atrapalham a mucosa nasal, assim é o nosso colíriozinho azul lá para dentro dos olhos também. Além dos lubrificantes, qual é o outro cuidado que a gente deve ter? A alimentação, né? A alimentação, principalmente com uma boa base de gorduras, ajuda na lubrificação ocular também, mas de uma forma geral a saúde, né? Então, hidratação pra caramba, que você já citou, alimentação saudável e exercício físico. Coisas parecem simples, né? Mas são muito importantes. Agora a gente vai falar, né, de um assunto que todos os nossos convidados que passam por aqui têm que responder essa pergunta. A gente não só quer conhecer a tua história de vida, a tua trajetória profissional, mas a gente quer te conhecer um pouco mais. E a gente vai fazer a mesma pergunta. Qual é a sua opinião sobre o cenário político nacional? Nacional? Hoje? Isso. Então, eu vejo uma regressão aí em alguns aspectos, tá? De uma forma geral, principalmente econômica. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar de economia aqui, não é realmente a minha área, mas eu vejo uma queda de uma forma geral, porque eu empreendo em algumas áreas, né? Então, eu empreendo bastante no digital, já tive até academia de jiu-jitsu, né? Eu tenho alguns empreendimentos de produtos que a gente vende, teve uma queda de uma forma geral, inclusive na clínica, onde hoje eu tenho uma clínica que eu atendo só particular, apesar de eu fazer várias ações pelo SUS, né? Eu tenho uma clínica que atende particular, então a gente está vendo uma quedazinha na economia, ou seja, de busca, de gasto, de consumo, de tudo, de uma forma geral. E direta também. Antes da gente encerrar, a gente vai fazer um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra, aí você me diz o que ela representa ou o que ela significa para você, exatamente. Vamos lá. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma nostalgia muito boa. Sempre que eu cruzo a ponte Rio-Niterói indo para lá visitar, eu sempre lacrimejo, mas ao mesmo tempo eu precisei quebrar algumas crenças, trocar algumas lentes que o Rio de Janeiro me trouxe. Então hoje é uma cidade que eu não moraria, infelizmente, porque ainda continua tendo essa violência muito grande, esse disparate aí social, né? Então é uma cidade que ela é maravilhosa para eu passear e ter algumas memórias boas, mas não moraria. Aeronáutica. A aeronáutica foi o divisor de águas da minha vida, foi uma mãe para mim por uma boa parte da minha vida. Então fiz a minha faculdade fazendo os dois, né? Então eu ia para a aeronáutica, eu sou apaixonado pelo tráfego aéreo até hoje, me apaixonei. Então o militarismo, a disciplina, eu aprendi muita coisa na aeronáutica. A aeronáutica me formou inclusive como homem. Muitos dos conceitos que eu falo hoje eu aprendi na Força Aérea Brasileira. Apesar de eu ter tido uma frustração na saída da aeronáutica, vai lá dar uma olhadinha no meu livro, por causa de um acidente que aconteceu na época, mas isso não apagou o que a aeronáutica me entregou. Amazonas. Eu sou apaixonado. Eu fui num podcast agora, aí alguém falou assim, não, mas um lugar para você morar, Fortaleza, Recife. Eu gosto de Manaus, me deixa aqui, eu sou apaixonado. Não só pela cidade aqui, eu me sinto muito seguro, mas como a Amazônia de uma forma geral, né? Então, as belezas naturais que a gente tem aqui, eu sou apaixonado pelo Amazonas. Medicina. Então, medicina é mais uma paixão que eu tenho. Vai parecer que sou apaixonado por várias coisas, eu sou sim, mas a medicina eu sou completamente apaixonado. A medicina faz parte do meu propósito de vida, né? Que é entregar, aí, hoje eu falo entregar uma visão, né? Entregar a visão das pessoas, eu falo muito de mente, tudo isso a medicina me ajudou. Visão. Visão é o que você precisa ter. Você tem que ter uma visão de futuro clara e definida. Eu preciso perguntar para você onde é que você vai estar daqui a 2 anos, você tem que responder isso na ponta da língua, se de preferência tem que estar escrito, anotado e tal. E é um órgão muito importante, então eu tenho como propósito de entregar uma visão, inclusive, está lá escrito na minha rede social, Dr. Alex Sá, mas não só uma visão física, porque eu sou oftalmologista, mas uma visão também de vida. Política. Política. Algumas vezes eu recebi algumas propostas para entrar na política. Eu acho que a gente tem que entender bastante disso, tem que estudar o máximo possível para votar certo, tem que votar certo, mas hoje o meu envolvimento ele é único e exclusivamente de conhecimento. Tecnologia. Tecnologia é extraordinário. Tecnologia tem que saber utilizar ela, né? Mas hoje todas as minhas cirurgias
Cada congresso que eu vou, eu estou indo sempre, né? Cada 2 meses eu estou em congresso, sempre a tecnologia traz alguma coisa nova para a gente diminuir complicação, tempo cirúrgico, melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas a tecnologia tem que ser usada com muito cuidado e tem que saber ser utilizada, principalmente quando a gente fala de, já falei, né? Rede social. PQP. PQP. PQP, ressignificação. Essa palavra ela vem exposta ali no meu livro porque eu escutei muitos palavrões, muitas palavras negativas, assim, para reclamar, xingar, chamar atenção, brigar. E eu dizia, cara, mas você não pode falar isso para comemorar uma vitória, falar de sucesso, tem que sempre ser para reclamar. Então o PQP, já que eu escutava bastante, era inevitável, eu preferi ressignificar ele. Então a ressignificação, olhar para o PQP de uma outra forma, ou seja, de perseverar, de querer e de poder, é uma coisa muito importante para a nossa saúde, de uma forma geral, para a nossa vida. Um sonho. Bom, eu tenho um sonho de ter voz. Isso que você me entregou aqui hoje é muito importante para mim. Eu quero que essa mensagem que eu carrego de entregar a visão, que eu sei que transforma a vida de muitas pessoas, ela se multiplique. Então eu tenho um sonho de um dia conseguir alcançar muitas e muitas outras pessoas. Um medo. Depois que eu virei pai, eu passei a ter alguns medos, mas eu ainda tenho um medo muito grande, que é o medo da doença. Eu tenho medo muito grande da doença, não da minha vida diretamente, mas das pessoas que eu amo. Eu tenho isso. Futuro. No futuro, eu quero estar cada vez mais engajado na minha rede social, cada vez mais posicionado para conseguir entregar muito mais, tanto para os meus clientes. Hoje eu tenho algumas ações que eu faço social, que eu preciso de mais braço, né? Tanto para trabalhar quanto mais investimento. Quanto mais eu me vejo no futuro prosperando, mais eu consigo me ver ajudando outras pessoas. Família. Família. Então hoje eu moro longe da minha família. Toda vez que eu falo essa palavra me dá um pouquinho de angústia. Eu sempre tive essa vontade muito grande de morar perto dos meus pais, mas como eu disse, hoje minha mãe mora em Rio das Ostras, que é pertinho de Búzios. Então eu quero estar cada vez mais perto dela, mas a minha filha hoje, eu sou separado da mãe dela, ela mora no Amazonas. Então família para mim é isso, eu fico dividido, mas eu quero estar presente o máximo que eu puder. Religião. Religião, eu sou cristão. Quando eu falo entregar a visão, eu sempre deixo um pouquinho no final ali de uma visão de futuro, não só aqui na Terra, mas uma visão de eternidade. Eu acho que a vida espiritual, que é algo que transcende, algo que vem depois de você, ou seja, o que vai acontecer depois? O futuro é tão pouquinho tempo, né? A vida passa tão rápido e é inevitável que todo mundo vai conhecer o fim, né? Tem um fim. Então, para mim, a religião, você perguntou, tem uma relação muito mais com a espiritualidade, com Jesus, com a eternidade, com a salvação. Jesus é a luz e eu falo bastante disso. Quem é Alexa? Alexa é um cara muito entusiasmado, assim. Eu sou muito empolgado com tudo que eu faço. Eu ia fazer uma live agora e o nome da minha live, olha que interessante, era Paixão, porque eu fiquei doente, passei por uma cirurgia, estou me recuperando, estou com 15 dias operado aqui. E aí eu me recuperei, graças a Deus, muito rápido. E aí eu já comecei a falar com empolgação na internet sobre algumas coisas e uma grande amiga minha escreveu, cara, eu também estou operada de uma cirurgia estética e eu te admiro por causa dessa paixão que você tem por essas coisas que você faz, que não tem nada a ver com a sua área e tal. E eu peguei essa palavra paixão, fiz um print e falei, vou fazer uma live sobre paixão. Só que eu tô solteiro e eu não queria que as pessoas levassem pro lado de estar apaixonado. E aí, mas eu sou um apaixonado. Tá, pela vida, em vários aspectos, em várias áreas, e eu acho que é isso, me resume um pouquinho. Doutor Alexa, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, compartilhando a tua história de vida, que eu já falei que é inspiradora, contando um pouquinho da tua trajetória profissional e compartilhando as experiências que é agora, né, no mundo da tecnologia. E quero te dizer que o espaço está sempre aberto. Muito obrigado mesmo. Vou esperar já o próximo convite. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da minha vida. Antigamente eu ficava constrangido em falar tudo isso. Eu pensei, quem vai querer saber da minha vida, sabe? Mas eu percebo que, e eu falava dessa minha vida só para algumas pessoas que eu entendia que precisava muito. Então, eu treino jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu, pegava uns meninos assim que eu via que precisavam de uma ajuda, não só financeira, mas uma ajuda mesmo motivacional, né, de mente, e eu pegava essa minha vida e contava para eles, só para esse tipo de pessoas. E depois eu percebi que não, que as pessoas recebem muito bem essa minha história de vida de uma forma tranquila,
e isso eu gosto bastante de falar, então toda vez que me dão a oportunidade para falar disso, eu fico muito agradecido. Então, obrigado, Liliane, obrigado aí ao pessoal que acompanha a gente e a Cenário também. Você parou de se sabotar. Parei de como me sabotar, você né? Quebrei, passa hoje, troquei né? as lentes, né? Obrigada, doutor. Obrigado. A gente volta na próxima semana com mais um Cenário Entrevista e um convidado também inédito. Lembrando que o programa é transmitido no canal 8.2 da TV Onda Digital, mas fica disponível na plataforma do YouTube da Cenário Amazônia. Até semana que vem. Tchau.